Olá, e já estamos no ar. Muito boa noite. Depois da atrapalhada da semana passada, que marcámos o direto para o dia de anos da minha mãe, e depois mais atrapalhada ainda, que não acabámos por passar o dia todo a falar daquilo e não dissemos nada, portanto, surreal. Mas já passou, não é? Já está resolvido e já está esclarecido, portanto, por isso é que estamos aqui hoje. E sabem que mais? Esta semana, só por causa disso, não vai haver um direto, mas vai haver 2 diretos. Portanto, olha, eu vou pedir ao microfone. Temos forma para o microfone ou não? Sim. Não temos? Pois não. Não. Pois não. Pronto, não faz mal. Vocês ouvem bem. Então hoje estou acompanhada com o meu amigo Lenço. Estou aqui constipadita e hoje nem consegui produzir grande coisa durante o dia porque tive assim, há algum tempo que não estava, há muito tempo que não estava, mas hoje estou assim com o corpito a doer, aquelas coisitas. Mas pronto, isto passa tudo. Mas estou assim com esta voz anasalada, não foi por querer falar como as tias, não é? Mas estou quase assim, estou super tia hoje, super a falar assim pelo nariz. Portanto, não me levem a mal se eu de vez em quando pegar no lenço, está bem? É preferível do que ter 2 lamparinas aqui, como diz a minha mãe. Olhem, muito boa noite, como é que vocês estão? Até estou vestida de casaquinho e tudo, parece que aqui o Polo Norte está quentinho, mas sabe-me bem o casaquinho. Então como é que é? Hoje vamos falar sobre amor de apego. Sabiam? Sabiam o tema, não é? Já devem ter ouvido, aliás, isto foi nunca na minha vida, obrigada querida Marta, obrigada. Nunca na minha vida eu tinha feito tantos posts para um direto, nunca. Esta vez foram 3, que isto nunca mais acabava. E portanto, nós vamos falar sobre amor de apego, que é um tema super, hiper, mega importante. Vocês podem ver, amor de apego também, o que é que isto pode dar, não é? O que é que isto pode ser? Bom, muitas das vezes, quando nós amamos de determinada maneira, porque é assim, há várias coisas que dizem, não é? Várias teorias e várias frases clichês que dizem que o amor, não é? Como se o amor incondicional, o amor desmedido, então principalmente quando falamos sobre os nossos filhos, não é? O amor, parece que é tudo permitido quando falamos da palavra amor. Só o facto de ter amor já desculpa uma série de coisas, porque é por amor, porque é... Havia uma novela que era o Por Amor, e eu agora não vou. E havia outra que era a História de Amor, e as duas tinham histórias muito pesadas, de coisas que são feitas por amor, em nome do amor, mas que depois o resultado, será que por amor nós podemos fazer tudo? Será que o próprio amor não tem limites? Será que pode ser uma coisa assim, o facto de ser incondicional e desmedido, sem medida, será que pode ser também um amor sem limites? Aquilo que eu acho e que eu acredito é que, como tudo, há determinados amores ou há determinadas formas de se sentir amor e determinadas formas de se viver esse amor que acaba por não ajudar em nada a forma como as coisas correm, não é? E nós já vamos falar sobre isso. Vou aproveitar agora que começamos agora mesmo, vou aqui ensinar à nossa Karina, vou dar a boa noite à Cristina e temos aí a Sara também, vou dar aqui uns boas noites, à Elsa também, muito boa noite. Pronto, excelente, e daqui a bocado já vos vou tirar daí para não me atrapalhar. Está bem? Eu é que me atrapalho, vocês não atrapalham nada, eu é que me deixo atrapalhar por vocês. Mas vão falando, está bem? Vão falando, vão participando, o Diogo também está ali sempre à coca e sempre mais atento a essas coisas. Eu é que, para me focar no tema, acabo por vos tirar, está bem? Pronto, ou por tirar os vossos comentários. Não é tirar-vos, vocês estão aí desse lado, então muito, muito bem. Então, eu queria saber já o que é que vocês entendem por amor de apego. O que é para vocês? Portanto, vou dar aqui um espacinho para que vocês me digam também, não é? Para vos pôr a pensar, o que é para vocês o amor de apego? E o que é que, não é? O que é que vos surge quando vocês ouvem dizer amor de apego? E depois, já agora, se vocês sentem ou não amor de apego por alguém. Pode ser os vossos filhos, pode ser pelos vossos maridos, pode ser o que for, mas
sentem esse amor de apego pelos vossos cães, que eu também já assisti a isso, mas o que é que vocês sentem? O que é o amor de apego? E o que é que, por quem é que vocês sentem esse amor? Se sentirem. Obrigada, Sara, obrigada. Acho que sim, acho que isto amanhã está bom, tem que estar. Fernanda, um beijinho também, boa noite. Obrigada, obrigada mesmo, muito queridos. Então vou-vos deixar aí um espacinho agora para vocês irem respondendo, está bem? Eu vou ler essas respostas antes de as tirar, que é para começarmos a partir daí, a falar sobre o tema. Pode ser? Vamos lá, vamos lá. Respostas. Amor que não deixa evoluir, diz a Cristina. Porquê que será? Porquê que será que não deixa evoluir? E quando falamos de não deixa evoluir é aquela concepção que nós falamos muito, não deixa crescer. É isso? É um amor que parece que nos puxa para baixo. Será isso, Cristina? Vamos lá falar sobre isso. Boa. Vamos avançar, a ver quem é que nos responde também. Agora estou a imaginar em casa. Amor de apego? Como assim? Ou então, já podem ter tido... Olá, Cristina, boa noite, um beijinho grande. Ou então, já podem ter tido essa experiência, não é? De vocês se terem apercebido, até pelos vossos amigos, que determinada pessoa tem um amor de apego pelos filhos. Está tão apegada que não damos espaço. Tânia, olá, boa. Pega mais respostas? Será que é enorme? Beijinho, Cristina, obrigada, querida. Beijão muito grande. Se quiseres, fica connosco. Estamos a falar sobre amor de apego, que é super importante. Amor de dependência, diz a Sara, porque estamos apegados. Olá, Sandra, boa noite. Estamos a falar sobre amor de apego e já perguntei aqui o que é que nós entendemos sobre amor de apego. Amor debaixo da asa e dos olhos, controle. Ok, e muito bem. Então, acho que estamos aqui com um bom modo para começarmos, sim, mais eles, neste caso, os filhos. Ok, exatamente. Portanto, não é tanto pelos maridos, não é? Ou pelos companheiros, ou pelo menos não é tanto agora. Se calhar de início, e se vocês foram... isto é muito engraçado. Se calhar de início, se vocês se lembraram, e se foram pessoas que namoram com os vossos maridos desde os 17, 18 anos, que nós ainda somos novinhos, não é? E ainda estamos a aprender a amar, não é? É muito comum. Muito bom. Obrigada, Sandra. É muito comum que vocês se calhar já tenham sentido isso, se calhar, e se lembrarem pelos vossos maridos há décadas atrás. Ou há algum tempo, ou pelo menos nos vossos primeiros namorados, em que a relação até não correu tão bem, porque vocês viviam para eles e eles exigiam também, porque há muita cobrança depois também, não é? Neste tipo de relações, que o outro não viva para vocês como vocês vivem para ele, e etc. Então, é disto que se trata e é disto que nós vamos falar. Hoje em dia, eu acredito que se vocês sentirem este amor de apego, será muito mais pelos vossos filhos do que propriamente pelos vossos maridos. Portanto, isto é muito engraçado. É como se nós sentíssemos que temos alguém dependente de nós e lá está, pelo amor, não é? Que acarreta a relação de mãe e filha, ou de pai e filho também, claro, mas por tudo isso, que nós temos aqui a desculpa perfeita para, sem querer e muitas vezes inconscientemente, amar, certo? Portanto, é como se o amar já fosse natural, mas depois nós temos aqui uma tendência a apegar-nos. Porquê? Porque é um ser dependente de nós, porque é um ser que precisa de ajuda para fazer tudo, não é? Lá está a dependência, e porque é alguém que é nosso e que vem de nós e como tal é... Obrigada, querido, chazinho. É nosso. E então é um bocadinho como, acho que era a Elsa que dizia, que é, não é, o amar que nós colocamos debaixo da asa. E a Cristina completava dizendo também que não deixa evoluir, não é? Portanto, e é engraçado porque quando nós temos a visão da asa e temos alguém debaixo da asa, a asa impede o crescimento, certo? E portanto é um bocadinho isto também. E há depois este apego físico também, não é? Este apego de tem que haver quase pele com pele. Tem que haver um contacto em que um não está bem sem o outro e o outro não está bem sem o outro. Este amor de apego tem o seu contrário, que é o amor genuíno.
e que faz, e que faz realmente mudar aqui muito a forma como nós vivemos o amor e a forma como nós vivemos a relação, e depois isso também condiciona a forma dos mais pequenos crescerem e condiciona também a forma de nós próprios estarmos felizes ou não na nossa família e com os nossos filhos. É engraçado, não é? Porque nós podemos achar, e agora, não, antes de avançarmos para isto, eu queria dar aqui alguns exemplos. Acontece-me eu ter famílias que me dizem, por exemplo, que me dizem, é muito, muito comum este tipo de discurso. Quer dizer, graças a Deus não é tão comum assim, mas acontece. Habitualmente até em famílias que têm muita dificuldade em passar pelo processo, e das poucas famílias que nós temos que desistiram, este é o caso. Carolina, eu tenho dificuldade que o meu filho vá para o colo de outros. Eu não gosto de ver o meu filho ao colo de outras pessoas. Eu tenho dificuldade em separar-me do meu filho. São pais que têm dificuldade em tirar uma hora para si, e a ideia deles ficarem com outra pessoa responsável por eles faz-lhes confusão e eles não o fazem. Há aqui uma série de sentimentos que normalmente trazem muita culpa, que trazem o apego, traz também muito, obrigada Manuela, muito sofrimento também para as crianças e para os pais, porque lá está, eventualmente há uma fase em que as crianças, não é? Em que ou vocês vão trabalhar, ou eles vão para a creche, ou vão para amas, ou efetivamente é preciso delegar, ou porque a mãe ficou doente, ou porque a mãe está grávida e tem outro filho, ou seja aquilo que for, e que vai ter que haver esta separação, e são normalmente separações muito, muito dolorosas. Para os pequenos, são separações extremamente dolorosas, e que faz com que as adaptações à creche, à ama, ao próprio colo dos outros, aos outros, não é? A própria adaptação e a própria aceitação dos outros é difícil, porque é como se ele sentisse a dependência, e muitas vezes os pais acham que porque o meu filho é muito apegado a mim e só me quer a mim e não quer mais ninguém, ou o meu filho é muito apegado à mãe e é só mãe, é só mãe, é só mãe, quando muitas vezes, e eu diria que a maior parte das vezes, a dependência, o apego começa na mãe, que faz e cria e desenvolve no filho estas condições, estes sentimentos e esta necessidade, não é, de ter o filho por perto. Há uma frase que circula muito em posts do Facebook que diz: muitas vezes eu abraço o meu filho não é porque ele quer, mas é porque eu quero, porque eu preciso daquele abraço mais do que ele precisa de mim. Mas nós mães, e generalizando, mães e pais, mas acontece muito com o feminino, que tem esta tendência, para já porque cresce e nós crescemos a acreditar que mãe é mãe e mãe é assim o topo dos topos para os filhos, o que não é verdade, porque mãe é mãe tal e qual como pai é pai. A ligação que se cria poderá ser com um e com o outro de igual forma, se as mães deixarem. E muitas vezes aquilo que as mães fazem é um bocadinho sacudir, mesmo que inconsciente e mesmo que muitas vezes sem querer e sem querer fazer isso, as mães atribuem-lhe elas próprias um sentimento ou um sentimento muito... eles próprios criam um sentimento de quem eu é que sei, não é? Cuidar dele, e ele quer é mãe e portanto deixa que eu faço, e se querem saber mais, há muitos pais, homens, não é? A queixarem-se de que eles até queriam fazer mais, mas as mulheres não dão espaço. Portanto, isto é muito curioso, é muito engraçado. E portanto,
as mães com dificuldade de delegar porque querem, lá está, porque precisam de criar acham que assim, não é? É que se cria um laço e é um laço especial e diferente de qualquer outra. Habitualmente isto tem a ver com carências afetivas da própria mãe, que depois trespassa, passa e arrepassa e olha, o que quiserem com massa para o filho e acaba por prejudicarem muito a relação dos dois e depois dos três, porque depois há o marido e depois há uma avó, depois há um avô e depois há toda, não é? Todo um núcleo, um ciclo. Desculpem. Desculpem. Estão a ver a diferença dos vídeos e dos diretos? Obrigada. Então, esta é por isso que este é um tema tão importante de se falar, porque há efetivamente muitos pais que sofrem com o amor de apego, pais, homens, e muitas mulheres que sofrem com o amor de apego. Porque, e como dizia a Fernanda, e eu concordo plenamente, acaba por o facto de ser o amor de apego é um amor muito mais egoísta, em que a pessoa dependente, não é, da própria criança, habitualmente a mãe, tem muita dificuldade em se desprender e não permite que o outro se desprenda, que ganhe asas e voa. Aliás, e é aqui uma concepção muito engraçada que faz com que nós, lá está, temos esta ideia e em nome do amor e em nome da proteção eu estou-te aqui a proteger porque eu te amo, então fica aqui comigo, mas no fundo isso é, muitas vezes, eu digo várias vezes, é inconsciente, mas é preciso ter muito cuidado. Portanto, quando há sentimentos destes é preciso ter cuidado, porque aquilo que nós estamos a fazer é, eu estou-te a super proteger, porque no fundo eu não consigo viver sem ti e não posso imaginar a minha vida sem ti, e portanto aquilo que eu vou fazer é educar-te através do medo, educar-te através da super proteção, vou-te proteger tanto que tu não vais ter coragem de sair do pé de mim e não vais saber lidar com o mundo lá fora, e vais perceber que aqui é que se está bem e portanto tu nunca vais querer ganhar asas e voar. Portanto, e isto é muito perigoso. É perigoso porque emocionalmente nós depois fazemos, e a nível comportamental, as mães, os pais, não interessa, o amor de apego faz com que não tomaremos, faz com que se tome medidas não pensadas, e então é isto que provoca depois uma grande confusão de identidade da própria mãe, que se baralha com a identidade do bebê e também, quer dizer, e depois obviamente interfere com toda a família, tipo, inevitavelmente, e acabam por não conseguir viver esta coisa da maternidade como um processo saudável, nem para uns, nem para outros, nem para os mais pequenos, nem para os maiores, nem para os adultos, nem para quem está envolvido, porque é só viver com uma dependência, e as dependências, sejam lá por amor, não é? Seja lá droga, seja lá a dependência de que género for, mesmo a dependência sentimental, e que é como uma droga, não é? Porque depois quando falta nós sofremos horrores, imagino eu, não é? Mas realmente não pode faltar, não pode falhar. E no outro dia eu ouvi esta história que é de uma mãe que sofreu de um amor-apego gigante e sofre com a filha, e foi à altura dela ir para a universidade, e a filha foi para a universidade e a mãe foi com ela para a universidade, e depois aquilo que aconteceu foi que a filha, houve uma altura que disse: mãe, já chega, e a mãe estava revoltadíssima com a filha porque não queria e não podia admitir como é que a filha agora lhe diria isso, e ela com a sensação de que eu não posso viver sem ti, portanto eu até vou para a universidade, eu mudo de cidade contigo, mas eu preciso de ti. Então, isto é isto é muito importante. É muito importante quando nós sentimos que o amor que nós sentimos por eles nos faz sofrer. Aqui é um bom indicador
que pode dar aqui, não é, um certo sistema de alerta. Não quer dizer com isto que quando vocês os deixam ou na creche, ou mais pequenos com a avó, seja o que for, que vocês não sintam uma certa preocupação, mas isso é diferente. A preocupação, não é, da responsabilidade que, ok, será que fica bem, que está tudo bem, organizar, isso é diferente. Agora, quando nós sentimos uma dificuldade em desapegar e não queremos por nada que isso aconteça e vamos ali pondo na asa, como dizia a Cristina muito bem, não permite evoluir. E não permite evoluir nem o bebê, nem a mãe, nem o pai, a família, antes pelo contrário, não é? Fica tudo impregnado e fica tudo, quer dizer, a viver sob aquela dependência que não traz vantagens a ninguém. Por outro lado, temos, e dizia a Fernanda, o amor verdadeiro, não é? Que é o amor genuíno. E eu no outro dia li esta frase, que é qualquer coisa como o amor, não é? E amar é como ter um pássaro na mão, não é? Não é na gaiola, não é? Não é na gaiola preso dizendo ficas aqui comigo porque eu preciso de ti, eu quero-te aqui. É muito mais do que isso, é muito maior do que isso, é muito mais puro do que isso. É muito mais verdadeiro, como dizia a Fernanda, e eu concordo no termo, no sentido de é nós amarmos a pessoa por forma, nós amamos tanto que só queremos que ela seja feliz. Se tu estiveres feliz ao pé de mim, muito bem, como o pássaro que está na mão, mas se quiseres voar, eu vou entender. E se for para teu bem, então eu vou entender, porque eu amo-te tanto que eu só quero o teu bem. Porque se um dia não estiveres feliz comigo, vai. Em relação aos filhos, este vai e volta e este sentido é exatamente, não é? Eu amo-te tanto que eu quero que tu voes, porque eu sei que é no voo que tu aprendes, eu sei que é no voo que tu cresces, eu sei que é no voo que tu amas também outras pessoas, eu sei que é no voo que tu tens espaço para viver. Então, é isso que eu faço contigo, é isso que eu te permito fazer. E é muito importante nós percebermos que nós não somos, nem os nossos filhos são nossos no sentido de propriedade nossa, em que nós fazemos com eles aquilo que quisermos, não é? Quisermos no sentido de és meu, és meu, és meu e ficas aqui para mim, mas aquilo que nós fazemos e aquilo que é importante nós percebermos é que os filhos, ou nós temos a bênção, e se calhar esta coisa da cegonha até faz um bocadinho de sentido neste aspecto. Baby, comidinha, caminha. E faz muito sentido neste aspecto, é que aquilo que nós devemos procurar fazer, e agora perdi-me aqui um bocadinho, desculpem, temos ali a Carminho ali numa lutazita com a avó. Aquilo que nós precisamos efetivamente fazer é perceber isto, que eles não são propriedade nossa, e esta coisa da cegonha se calhar faz sentido. Ele foi lá em cima, sabe Deus onde, não é? Escolhido, veio para a nossa porta, bate à porta e diz, ok, eu preciso que tu me orientes a crescer, eu preciso que tu me orientes nesta vida, eu preciso de um sponsor, não é? Como dizem, não é? Olhem, como quando nós vamos para a Austrália precisamos de um visto e temos alguém que nos faz o sponsor, não é? Temos uma empresa que se responsabiliza por nós e por nós ficarmos no país. Do tipo, se tu te portares bem, estás aqui connosco, nós damos-te isto, isto e isto, em troca tu dás isto e nós então mantemos-te aqui. Portanto, é um bocadinho assim. É esta coisa de nós sermos mais o sponsor dos nossos filhos, não é? Dos filhos, das crianças, ajudando-os a eles cumprirem um objetivo. E eles cumprem, ou nós sentimos que cumprimos o nosso objetivo, amando verdadeiramente, amando genuinamente e tendo a capacidade de, não é por causa de mim que eu faço isto, mas é por causa de ti. Eu sei o que é o melhor para ti. Entendendo que cada um está aqui para fazer o seu caminho. Os caminhos juntaram-se, outrora, quando a cegonha deixa o bebê, não é? Ou quando nós tropeçamos na nossa cara metade, na nossa alma gêmea, o que quiserem dizer, não é? Com os nossos companheiros. E os nossos caminhos juntaram-se e andaram em paralelo, juntos. Mas nós não somos o caminho um do outro. O Diogo tem que fazer o seu caminho, eu tenho que fazer o meu caminho, minha mãe tem que fazer o caminho dela,
A minha cadela tem que fazer o caminho dela. Todos os meus filhos, os nossos filhos, fazem o caminho deles. Nós tivemos a sorte e a bênção de ter sido os escolhidos, obrigada Carla, nós termos sido os escolhidos para encaminhar e orientar estas criaturazinhas, não é? Estas pessoas no caminho delas. Porquê? Porque elas ainda não têm as ferramentas todas que um dia, se Deus quiser e se nós dermos, elas vão ter para seguir caminho. E o seguir caminho é isto que não deve assustar. O seguir caminho, quando as crianças vão, as crianças não, depois os adolescentes, depois já adultos vão para a universidade, ou vão para a Austrália, ou vão emigrar, ou vão, não quer dizer que haja um desprendimento, que o laço tenha sido desfeito, que nada disso. Eu acho que quando isso acontece, há quase uma prova de que vocês fizeram um trabalho certo. Quando eles vão e quando vêm, quando o pássaro com a mão aberta, em que tem a liberdade de ir, mas escolhe ficar, escolhe ir, mas ficar, ou quando vai dar notícias, não é? Quando vai liga, isto então é a prova de que nós fizemos o trabalho certo. Habitualmente, e aquilo que acontece também com um pássaro engaiolado, é que quando vocês abrem a gaiola, ele voa e nunca mais aparece. E o mais interessante disto tudo é que ele morre a seguir, porque ele não tem a menor capacidade de viver fora da gaiola em ambiente selvagem. Eu acho que esta metáfora do pássaro é completamente prova ou figurativa daquilo que é o amor de apego e o amor genuíno, sem dúvida nenhuma. O que é educar uma cadela, não é? Que passeia pela trela sempre, e estás aqui, ficas aqui e fecha a porta porque ela foge, a educá-la a ir, mas a vir, a ir, mas a regressar sempre. Então, isto é muito preciso, é muito urgente nós fazermos e termos esta consciência. Porque aquilo que eu vejo muito em grupos de mães é um amor de apego desmedido, porque é efetivamente um amor que prejudica, é um amor que causa sofrimento, é um amor que não deixa que a criança fique autónoma, não deixa a criança crescer, não deixa a família evoluir e, portanto, só traz desvantagens. É um amor, e como dizia há bocadinho, o facto de ser egoísta, não é? O facto de ser o adulto, não é? A pensar em nós, porque não interessa bem se é o melhor para ti. Tu deves... Eu estou cansada de ler, não é? Estou a imaginar uma mãe, estou cansada de ler que é importante deixar cair. Mas eu não consigo lidar com este medo. Eu não consigo lidar com esta insegurança dele cair e não se levantar. Eu não consigo lidar com este medo da perda. Eu não consigo lidar com isto. Então, isto é um ato egoísta. É como dizer, eu sei o que é que tu precisas para crescer, mas eu não consigo lidar com isso. Eu não quero lidar com isso. Eu não quero lidar com o facto de tu te magoares. Como é que eu te vou ver chorar? Como é que eu te vou ver sofrer? Como é que eu te vou ver? Mas isto, e é isto, que mata o passarinho quando ele sai da gaiola. É isto que impede a criançada de evoluir e de crescer. E é por isso que nós estamos no ponto onde estamos. E é por isso que nós temos um mundo todo virado do avesso, para não dizer um país, para não dizer, não é? Para não dizer uma cidade, para não dizer uma vila, para não dizer uma casa. Não é? Podemos ir do maior para o mais pequeno e do mais pequeno para o maior. Porque, efetivamente, as coisas estão a piorar muito, ainda hoje ao jantar, porque é fácil, ainda por cima estamos aqui e tivemos com alguém que dá aulas e, portanto, é muito fácil este tipo de conversa, é muito fácil isto estar a acontecer e estarmos todos cansados de assistir a situações destas. Portanto, uma das principais causas que contribui para esta degradação das famílias, eu diria que é o amor de apego. E muito no rescaldo outra vez, e reforço do Dia dos Namorados, em que eu tive 2 ou 3 mães que vieram a escrever mensagem, a dizer que viram o vídeo e a dizer, Carolina, mas isto a propósito, e vou contextualizar quem não viu, eu fiz um pequeno vídeo numa story no Facebook e no Instagram a falar sobre o Dia dos Namorados
e sobre o que é que está a acontecer, porque vejo muitas mães a dizer que os filhos são os valentines deles, portanto são os namorados, e são os grandes amores e etc. E eu fico um bocadinho angustiada com isto, porque é o dia dos namorados, e as mães vêm dizer, mas é o dia do amor. Não, espera lá, ao dia do amor, não, é o dia dos namorados. Portanto, nós aqui em Portugal celebramos o amor romântico. Depois há na história do Valentim também uma história com a filha, certo, tudo, mas aqui nós não celebramos o dia do amor, nós celebramos o dia dos namorados, e que eu saiba, o dia dos namorados é o dia dos namorados, é namorados, não é do amor, e mesmo que fosse do amor, à partida seria um amor romântico. E portanto não me faz muito sentido que muitas coisas tenham sido feitas mesmo em escolas sobre este dia, e acho que é muito, pronto, está a ser vivido de uma forma tonta, e acho que as mães também estão a perder um bocadinho também essa noção. E depois temos esta coisa de o dia dos namorados não é só o dia dos namorados, porque depois temos filhos que dormem com as mães e filhas que dormem com as mães, não é por aí, mas e os pais estão a dormir no sofá, não é? Ou então agora o quê? O amor, em nome do amor, nós deixamos o amor da nossa vida, não é? Que foi com quem casamos, e substituímos pelos nossos filhos, não é? Mas é a cama do casal, era a cama do pai e da mãe, mas agora já não é a cama do pai e da mãe, já é a cama da mãe e dos filhos. E o pai já era. Portanto, o que é que nós estamos aqui a fazer com o conceito de namorados? O que é que estamos a fazer com a cama do pai e da mãe? O que é que estamos a fazer com o quarto do casal? O que é que estamos a fazer? Portanto, isto depois é uma questão de princípio. Depois é muito comum ver na rua a mãe de mão dada com os filhos e o pai lá atrás, ainda no quarteirão atrás. É muito típico ver pessoas a comprar um bolo, dar aos filhos e partilhar com os filhos, e depois o marido é como se não existisse. Então, isto que aconteceu, não é? E que foi visível nas redes sociais no Dia dos Namorados, não é só porque se celebra o Dia do Amor. Quem me dera que fosse só naquele dia eles celebram o Dia do Amor e então puseram uma foto com os miúdos. Não. A questão é que durante o ano está a dar-se essa imagem. Portanto, à partida, eu acho que é preciso ter muito cuidado com estes conceitos, é preciso ter muito cuidado com a clareza que fica nos conceitos das crianças também, é preciso também muito cuidado, claro, com a confusão que se está a fazer, porque habitualmente lá está, são amores também de apego, não é? Por eles, pelos pequenos, que acabam por não nos deixar ver com clareza o que é que nós estamos a celebrar, o que é que nós estamos a fazer com os nossos amores, namorados, e o que é que está aqui a acontecer. Exatamente. Essa é outra coisa, Fernanda, em relação ao amor de apego. O amor de apego habitualmente é para, e falámos disso há bocadinho, a carência, não é? Portanto, alguém tem uma carência, e é exatamente como as drogas e como outra coisa qualquer. Portanto, é engraçado porque é muito parecido, é muito parecido, só que um é amor, e então parece que um fica muito bem, o outro já não tanto, é lógico, mas não fica assim tão bem como é lógico, não é? Porque se o amor de apego é este amor, não é? É este amor que sufoca, é este amor que super protege, é este amor que prejudica, é este amor que causa sofrimento, é este amor egoísta, é este amor dependente. Aquilo que acontece é que habitualmente tu vens para me fazer feliz, e tu estás aqui a tapar-me um buraco que eu vou te usar, não é? Para me ajudares a não me sentir assim. Portanto, és tu que vieste e és tu que me vais fazer feliz. Ai de ti que não me fazes feliz, não é? Porque depois acontece também tal e qual como esta mãe. Agora mãe, agora chega para lá porque é a universidade e eu quero passar, não é? Não quero estar assim. Portanto, aquilo que eu vou fazer é, eu vou contigo. Não. A mãe fica completamente passada e apanhada, porque, quer dizer, e agora? Como é que quem é que me tapa este buraco? Não é? E isto é muito perigoso. Isto é muito perigoso. E espero que a pequena grande, mas que eu vejo como pequena, porque deve ter sido tão super protegida, eu espero que ela se safe, não é? No mundo lá fora. E que não seja um pássaro engaiolado, que agora o que é que eu faço? Se calhar agora vai-se perder, porque teve sufocado há tanto tempo, que agora a probabilidade dela se perder é enorme. Porque a sensação de liberdade é agora uma sensação completamente nova. E quando uma pessoa descobre a sensação de liberdade aos 18 anos ou aos 19, é um perigo. É ou não é?
portanto é isto que nós temos que refletir. Nós temos que ter primeiro consciência disto e temos que refletir se é isto que nós queremos para os nossos filhos. Há bocado vi aí uma mãe a dizer: não é nada disto que eu quero, não é nada disto que eu sou, não é nada disto, apesar de as proteger muito. Mas a proteção muito e essa consciência leva a uma ação. Pode não ser amor de apego, mas há aqui, há então aí alguma coisa a trabalhar, certo? Há coisas a fazer, porque lá está aí mais uma vez. Para que a proteção, muita proteção? É preciso pensar, é porque eu não quero que elas sofram por elas, ou é por mim porque eu não tenho capacidade, porque eu tenho medo de os ver sofrer, porque eu tenho medo que ela caia, porque eu tenho medo que ela se aleije, porque eu tenho medo que ela sangre, pois bem, porque eu tenho medo que isto ou daquilo. E então é isto que nós temos que pensar e nós temos que ter consciência. Porque nós muitas vezes, e ouvindo falar assim, é possível que nós pensemos: não, eu não sou assim. Mas depois, se calhar, há coisas que, uau, ok, eu estou a fazer isto porque eu não quero que ela passe por isto. Eu tenho medo que ela sofra. Eu tenho medo que não sei o quê. Então, é o medo de quem? Somos nós a prejudicá-los. E é por isto que o amor de apego é tão perigoso. E eu, de facto, tenho muitos pais, e não é à balda, que eles são os pais que acabam por desistir do processo do sono. São pais que não têm a capacidade de dizer: eu estou a fazer isto porque é melhor para ti e, muito embora me custe, eu sei que é melhor. Porque eu gosto de dormir contigo. Porque eu não quero que tu sejas independente de mim para dormir. No fundo, eu sinto que eu não quero isso. Porque eu adoro que tu durmas agarrada à minha mão. Eu adoro que tu me chames vezes infinitas à noite: mãe, mãe, mãe. Eu adoro que tu precises de mim. Já nos aconteceu dizermos, e já ouvi isto, e vou contar, e acho que vou contar isto até. Obrigada. Tua querida. Vou contar isto até ser velhinha. Houve uma vez que dissemos para uma mãe: olha, deixa porque ela já sabe fazer sozinha, ela tem feito há dias sozinha e é espetacular. Ao que a mãe nos responde: mas eu não quero que ela fique independente, eu quero que ela seja dependente de mim. O que é que vai ser de mim quando ela não for, quando ela deixar de ser dependente de mim? O que é que vai ser de mim? Anda cá, filha, que eu vou-te fazer isto. Uau! 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 De gritos. Muito complicado isto. Muito complicado quando se vê verbalizada esta frase. Para mim foi muito complicado de gerir. Porque lá está. Filha, eu fico tão orgulhosa e fico tão feliz que tu saibas fazer as coisas. Não é? Eu sei que tu és capaz. Eu sei que é possível e eu sei que tu consegues. E nós estamos a dizer: para com isso, não é? Eu quero que tu precises de mim, porque senão o que é que vai ser de mim? Isto foi verbalizado. O que é que vai ser de mim quando tu não precisares de mim? Engraçado, não é? Muito engraçado. Até onde é que isto irá? Até onde é que isto vai parar? Até onde... Qual é o limite disto? Qual é o limite deste amor? E que tipo de amor é este? Que diz que eu quero que tu precises de mim. Então mesmo que tu já saibas fazer, eu vou-te dizer que tu não vais ser capaz. Sabes porquê? Porque quando tu descobrires que vais ser capaz, tu não vais querer estar comigo. Onde é que está a confiança, não é? Até da própria mãe. De eu amo as minhas filhas e elas também me amam e portanto elas são um pássaro livre que vão e vêm. A ideia desta mãe é que se eu não te agarrar, tu foges e nunca mais voltas. É perigoso. Isto é muito, muito, muito perigoso. Boa, Valéria. Mas acontece com muitos. Às vezes não é só a cama de um ou a cama do outro. Às vezes é a própria mãe. A própria mão, o próprio toque. E eu tenho muitas mães com muita dificuldade em desgrudar. Quando eu digo, vamos então pôr o berço um bocadinho mais longe da cama, elas têm dificuldade. Adoro, adoro, adoro. Boa, Cristina, adoro. E então é isto. E então é aquilo que eu falo sempre. É preciso trabalhar neste amor de apego.
porque não é um amor que ajude, não é um amor que faça crescer, não é um amor puro, não é um amor... Olhem, é quase como, estão a ver aquelas tabletes de cacau, há o cacau, não é? As tabletes, não sei dizer, mas há o cacau, não é? O cacau puro, e depois há aquele que tem 50% de cacau, é um bocadinho isto. E que depois tem um molho de porcarias, estão a ver? Não é puro, e é exatamente a mesma coisa. São coisas muito misturadas, coisas que fazem mal misturadas, porque habitualmente depois levam ingredientes que fazem mal, levam os açúcares e levam tanto outros produtos que eu agora não sei dizer, mas é exatamente isto. E que depois acaba por fazer com que nós, não é, olhemos para os nossos filhos e para a vida que nós temos em família e... pá, que é isto? Está a ser bom? É só sofrimento. Boa, Anabela, eu fico contente, eu fico mesmo contente que possa haver este amor genuíno. A capacidade de nós dizermos que, independentemente daquilo que nós sentimos, porque custa, muitas das coisas custam, claro que sim, mas nós termos a capacidade de dizer, mas é para o teu bem, e eu faço isto por ti, faço isto por mim também, claro, mas eu sei que é para o teu bem, faz parte do teu caminho, faz parte do teu crescimento. Até porque se eles se nós não tivermos a capacidade de fazer isto enquanto eles são mais pequenos, como é que vamos fazer isto quando eles forem mais velhos? Como é que eles vão aprender isto, a fazer isto sem nós, sem ajudas, sem nada? Estão a ver? E então eu penso que isto seja muito, 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 muito importante mesmo. E eu não tenho dúvidas e tenho imensa pena quando há uma mãe, habitualmente mais as mães, mas quando há um casal e uma família que não se consegue livrar deste sentimento e deste sentimento atrofiante que é o amor de apego, e que não lhes permite sequer eles terem rédeas, não é? E não conseguem avançar, não conseguem mesmo, para uma série de coisas, porque depois quem diz no sono, diz nas birras, diz a nível comportamental, não só birras, mas lá está, depois é tudo, é a nível das refeições, é a nível de brincadeiras, é a nível da própria vida dos pais. São pais com tendência a ficarem tão vidrados na vida dos filhos e como se uns pertencessem aos outros, e há este sentimento de pertença, do é meu, que acaba por, quer dizer, por só complicar a vida e por fazer com que a família fique completamente destroçada e destruída. E isso é que é muito, muito importante. Portanto, quando nós deixamos eles irem ao parque, quando nós deixamos que isto, bora lá, toca a levantar, ou seja aquilo que for, nós estamos a dizer, eu sei que é o melhor para ti, eu sei que isso faz parte do teu caminho, custa-me imenso ver-te chorar, custa-me imenso ver-te a fazer uma grande birra, custa-me imenso, mas eu sei que para ti, e foi para isso que eu fui talhada e foi por isso que a cegonha deixou na minha porta. Portanto, o que aconteceu, não é? Este empréstimo da vida e esta bênção de eu cuidar de ti é exatamente para isso. E eu sei que isso faz parte do teu caminho e é essa a minha função. Mais do que, bora lá que eu faço por ti, anda para aqui que eu protejo-te, não vais para ali que aquilo é o medo, veio o homem do saco, veio o polícia, veio a segurança, veio não sei o quê. Não, está bem? E então, muito, muito, muito importante. O que é que eu vou fazer agora? Vou deixar aqui... Olha, muito engraçado, Carla. Oh, Carla, obrigada pela partilha. Concordo tanto, eu sou assim. Mas fui criada com um amor de apego e sei o que custa enfrentar o mundo e não quero passar esse legado. Opa, Carla, tão bom. Porque habitualmente aquilo que acontece, nós temos a tendência a imitar padrões. Bom, ou vamos para o extremo ou imitamos padrões. E essa consciência é tão espetacular, é mesmo espetacular. E a consciência de quê? Do que é que aconteceu connosco? Porque é que nós hoje somos assim? O que é que nós temos de trabalhar em nós? O que é que nós temos que mudar? O que é que... é isso mesmo. E quando nós fazemos esse estudo do ir lá atrás, do perceber porque é que nós outrora fomos assim, o que é que está a acontecer connosco, porque é que nós amamos da forma que amamos, porque é que isto acontece, porque é que nós temos este sentimento de posse, porque é que nós temos esta, não é? Porque
Porque é que isto está a acontecer? Nós conseguimos com muito mais facilidade ter consciência daquilo que nós não queremos repetir, daquilo que nós não queremos para os nossos filhos, para as nossas próprias relações, não é? Relações de amizade, relações amorosas. Como é que nós vamos viver isto? Como é que nós queremos viver? Porque nós já fomos assim, o que é que nós fizemos e porquê é que nós fizemos? Onde é que nós fomos buscar isto? Ainda no outro dia eu estava numa conversa muito gira com a minha amiga Mariana e eu estava a falar com ela e eu disse, foi isto. Percebi agora. Nós estávamos com uma conversa profunda não é, de relações anteriores e etc. E, uau, espera lá, agora eu percebi porque é que eu fiz isto, agora eu percebo porque é que isto foi assim, agora eu percebo a mudança, agora eu percebo. Isto é muito giro, é muito giro, porque depois permite-nos viver com uma consciência muito mais alargada e muito melhor daquilo que nós estamos a fazer no presente, não é? Porque lá está, aprendemos muito com aquilo que se passou connosco e com aquilo que vivemos e com aquilo que os nossos pais deram o seu melhor, claro que sim, mas temos a capacidade de parar para pensar e perceber o que é que se passou. O que é que nós podemos ser diferentes para gerar resultados diferentes. E mais uma vez eu digo, não há coisas certas, não há coisas erradas e cada vez mais eu acredito nisto e isso afasta muito julgamento, o que é ótimo. Portanto, mas, por exemplo, aquilo que eu vejo e aquilo que eu constato é que o amor de apego, há caminhos muito melhores a levar a melhores resultados. Portanto, se nós queremos uma criança desenvolvida, o caminho não é o amor de apego, é o amor genuíno. Se nós queremos uma família feliz, dificilmente é um amor de apego que nos leva ao caminho da família feliz e estruturada e relaxada. Se nós queremos uma criança e um adulto até crescido, rijo, capaz, então o amor de apego é um amor exatamente contraditório a uma criança barra adulto capaz. Portanto, é isto. Determinados comportamentos levam-nos a determinados resultados e, portanto, é exatamente o amor de apego. Habitualmente conduz-nos a um resultado que eu acredito que não seja o desejado para nenhuma família. Às vezes não temos a consciência disso e é por isso que nós estamos aqui, não é? Estamos aqui a falar sobre isso. Beijinhos, minha querida. Obrigada, eu estou tão ranhosa. Obrigada, meu amor. Obrigada, querida. Bom, o que é que eu vou pedir? Vou pedir que, enquanto eu dou aqui um golo neste chá, vou pedir que vocês façam algumas perguntas se tiverem, alguma coisa em concreto, Obrigada mesmo, Cristina. Portanto, que vão fazendo as vossas questões, está bem? Se tiverem. E, entretanto, eu acredito que, acredito que estamos quase a chegar ao fim. Façam questões, está bem? Se tiverem crianças, digam a idade deles, pode ser, por favor, para depois eu não perguntar e não nos perdermos aqui na conversa. Agora, efetivamente, aquilo que eu gostaria era que houvesse uma consciência daquilo que nós estamos a passar, aquilo que nós estamos a viver e aquilo que nós estamos a educar e a passar para os mais pequeninos. E nós próprios a viver, não é? Porque se nos causa sofrimento, se calhar não compensa, não é? Se calhar não está a gerar o melhor resultado, se calhar não é isto que eu quero viver, se calhar não é esta maternidade que eu quero para mim, se calhar não foi isto que eu pensei, que eu sonhei. O que é que está a acontecer? Onde é que eu me deixei enrolar? Onde é que eu me deixei perder neste mar de sentimentos e nesta onda emotiva que é ser mãe e ser pai? O que é que está a acontecer? Vou ver aqui a Carla então, agora se calhar vamos fazer aqui uma partilha. Os melhores pais do mundo, mas que criam para eles mesmos. Os melhores pais do mundo, mas que criam para eles mesmos, para suprir as suas carências. Custa a encontrar o equilíbrio depois de reconhecer que essa não é a melhor forma. Custa muito, Carla, custa muito. E não é compensatório. Então a Carla está a fazer um exercício muito engraçado, que é, eu tive isto, portanto eu não vou dar isto. E se Deus quiser, está no caminho certo, não é? Para conseguir. E a Carla poderá também ver isso, se está tudo bem na família, se a Carla se sente bem como mãe, se tem a ambição de ter mais filhos, se imaginam, não é? Com uma família maior. Sinal de que as coisas estão a correr e a decorrer e a fluir de forma melhor, não é? E emotivamente não é nada que deixe a Carla desequilibrada. O facto do filho ir para aqui, ou o facto do filho ir para ali, ou o facto de... não é? De haver esse... Lá está. É desapego, mas não na forma de desapego, não haver laço, mas no sentido de estejas onde estiver, nós estamos juntos. E é um bocadinho isto.
Muitas famílias vão ouvir. Obrigada, Anabela, para verem os erros que estão a cometer a crianças estão mimadas. Eu percebo a terminologia do mimado, percebo perfeitamente. E sabem, por causa das princesinhas, que vocês devem ter acompanhado outra vez o direto das princesinhas, aconteceu-me esta semana não, já há duas, uma coisa muito engraçada com uma mãe que eu estou a trabalhar. Quando ela me procurou, ela disse: Carolina, eu tenho uma filha vai fazer agora 5 anos, e ela disse: como é que a descreve? Eu normalmente pergunto sempre: como é que descreve a sua filha? E sabe o que ela disse? Mimada, princesinha, e ela não tinha visto o direto. Mimada, princesinha, e disse outra. Mimada, princesinha, personalidade forte. Tem ali escrito, eu apontei ela a escrever e eu assim, toma. E eu estava a dizer ao Diogo, ainda ontem eu dizia ao Diogo: já viste como é que. Parece que nós somos todos ingênuos a chamar a princesa. Ai, princesinha, somos todos muito ingênuos. Mas depois, no fundo, nós temos a noção de que ela está assim, mimada, e que está com comportamentos de princesinha. Então nós temos ou não temos consciência de que eles ficam assim quando nós chamamos princesinha? E eu achei muito giro isto. Muito giro. E isto é espetacular, porque às vezes basta a nossa consciência e nós estarmos tipo em consonância de género, isto se calhar faz sentido, e mudarmos um bocadinho aqui a nossa atitude e este tipo de conversas também, que prejudicam mesmo. 8 meses e sem medo que caia. Joana já anda com o andarilho sozinho, tão giro, o meu carucho, um beijão grande para ele, que espero que esteja a dormir, portanto nada de ir agora dar beijinhos, está bem? Amanhã vocês dão, amanhã de manhã só, tão bom. Ora, temos aqui a nossa Rita Clara. O David tem 3 anos e dorme sozinho desde os 8 meses no quartinho dele. Foi muito tempo de trabalho para que isso acontecesse, mas é o melhor, já dorme sozinho, tão bom. Olhem, eu tive há pouco tempo uma mãe de apego. E então ela estava com muita dificuldade. Criança de 1 ano e tal, aquilo que eu sugeri logo foi passar para o quartinho dele, até porque habitualmente eles dormem muito melhor e eles gostam. Foi muito difícil para aquela mãe, fiquei muito tempo sem saber dela. Ela ontem deu-me notícias, ou ontem à noite, sim, eu respondi-lhe hoje de manhã, exatamente. Quando não foi o meu esposo e vi a mensagem dela, e ela a dizer que teve uma gripe, e para não lhe passar, passou o pequeno para o quarto dele. E ela constatou que ele dormia muito melhor. E estão a ver. Desculpem. Obrigada, querido. E estão a ver como é que é. Por acaso, graças a Deus que houve aquela gripe, não é? Porque ela não confiou o suficiente naquilo que eu estava a dizer, o que também é normal e cada pessoa leva o seu tempo. Mas... Desculpem. É isto que é engraçado. É que depois, ele agora não voltou mais para o quarto também e ela constata de que ele está a dormir muito melhor e passou a dormir a noite inteira. E ela estava a dizer que ele dorme ininterruptamente. Pá, espetacular. Portanto, e era o que eu estava a dizer, era tudo o que ele precisava. Ele estava a precisar do espaço dele. Isso causa-lhe desconforto. Esta autonomia, desculpem, esta independência, esta autonomia é uma coisa que só os ajuda a crescer e só os ajuda também a desenvolver-se mais e melhor. Portanto, às vezes não, tem só a ver com a perspectiva que nós temos, daquilo que nós sentimos. E, portanto, em nome, e agora acabando da forma como nós começamos, em nome do amor, não acho que seja tudo permitido. Como tudo, tem que haver ou deve haver limites, porque senão as coisas são muito, 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 muito complicadas. Até nesta história do amor, não é? Eu não fui mimada pelos meus pais, mas senti-me sempre amada. Porque me era dito, demonstrado, mas não mimado. Eu nunca fui a princesinha. Sou mãe de primeira viagem aos quase 40 anos, parabéns, com uma boneca de 5 meses. E olho para ela e penso no limite, posso não ter mais 40. Vou amar e esperar que ela saiba crescer num amor como eu cresci até hoje. Por exemplo, nunca dormiu comigo. Obrigada. Olha, emociona-me. Isto é mais do que a constipação. Isto é só mais. Muito obrigada. Que coisa gira. Pronto, que legado giro. Não, e eu acho que nós nesta geração, não é? E temos a Solange com alguns poucos anos
à frente não havia este síndrome da princesa, não é? Não havia, é mesmo um síndrome, quer dizer, isto é uma epidemia que se instaurou aqui, infelizmente veio para ficar, quer dizer, nós vamos contrariando, não é? Mas está aqui a enraizar-se estupidamente porque os prejudica, e é isto termos o mimado e o príncipezinha, que acaba por prejudicar imenso. É só um termo, mas que representa muito, tal e qual como a mimada, não é? Que nós podemos, é mimada, vem de mimo e o mimo é bom, claro que sim, mas o que é o mimo sem limite, não é? Dá em mimada, dá num extremo, o que não é bom, porque lá está, mais uma vez, é sem limite. E então as coisas habitualmente que não têm limites são perigosas, não é? Quer dizer, e habitualmente são prejudiciais. Nisto não é exceção. Temos aqui a Karina, olá, o meu Afonso é muito autónomo, para os seus 6 anos acabados de fazer, mas depois surge com inseguranças e quase chantagem emocional e usa-a para me atingir. No auge das suas crises existenciais diz, eu nunca devia ter nascido. Uau, será autonomia versus rebeldia? É assim, aí pode haver outra coisa, não é? Que é a falta de filtro. Ou seja, aí eu não penso que tenha a ver com a autonomia, porque aí poderá ter a ver, para já, eu acho que para os seus 6 anos ele não é muito autónomo. Ele é autónomo, ponto. Porque aí nós já estamos a comparar, não é? E podemos comparar com crianças que não têm autonomia nenhuma, então ele é super autónomo para 6 anos. Agora, isso é só bom, tudo certo. Agora, a autonomia é diferente, e eu não diria assim, eu diria talvez a rebeldia. Portanto, acho que não tem a ver com o facto de ele ser autónomo, tem a ver, ou poderá ter a ver, com até o excesso de confiança. No sentido em que eu sou tão cheio de mim que eu posso dizer aquilo que eu quiser. Está bem? E esta falta de filtro, que às vezes não é excesso de confiança, até é falta de confiança, acaba por não é? Por dar direito a determinadas coisas. Quanto à chantagem emocional, é preciso e é importante perceber o que é que ele ganha com isso, o que é que está a acontecer, e se essa chantagem emocional tem a ver então com esta carência de confiança nele próprio, que faz com que ele vista um papel de eu sou muito a mau, mas no fundo eu não sou nada disso, eu sou um coração de manteiga e qualquer sopro eu já era. Portanto, ele sente uma vulnerabilidade muito grande nele próprio e uma fragilidade que acaba por fazer com que ele vista esse papel de, não é? Aliás, essa frase, eu nunca deveria ter nascido, poderá ser de várias coisas. Isto é tão difícil, o aconselhamento assim, mas pode ser por aquilo que ele ouve, de conversas que ele possa ouvir, pode ser a avó que diga isso, por exemplo, pode ser várias pessoas que digam isso, pode ser uma conversa que lhe ficou na ideia, pode ter sido algum de vocês já ter dito isso, pode ser várias coisas, mas esta frase pode ser também eu não deveria ter nascido, ou seja, eu não sou útil, eu não faço aqui nada, eu não sou nada. Estão a ver? E isto vai um bocadinho ter a tal carência de confiança nele próprio. E há muitas crianças que não têm filtro e que dizem só disparates e falam e fazem e acontecem, e aquilo que eles têm é uma grande carência de confiança neles próprios. E é preciso só ter alguma atenção a isso, porque eu acredito que possa ser isso, Karina. Está bem? Não vos conheço muito bem, mas daquilo que estou a ver, acredito que possa apontar para aí. Olá, Filipinha, beijinho muito grande, querida, beijinho. Eu não me esqueço, amanhã Correios, prometo. O amor pelos nossos filhos não deve socar, mas sim educar e fazê-los ajudar a crescer. Quem me dera que todos, Anabela, seguíssemos por esse caminho. Só consegui chegar agora. Helder, mas muito a tempo. Depois, se quiser voltar para trás, está bem, estivemos a falar sobre o amor de apego e já estamos mesmo aqui no finalzinho. Não sei se querem pôr alguma questão, mas acredito que não, porque entretanto não está, só algumas partilhas, o que eu fico contente. Obrigada por partilharem, obrigada porque nós aqui, lá está, fazemos também um bocadinho essa reflexão de o que é que nós estamos a sentir, o que é que está a acontecer na nossa família,
Será que é amor de apego? Se calhar não é bem amor de apego como a Carolina falou, mas há aqui coisas que eu posso melhorar, porque há aqui sentimentos que eu tenho que se calhar se eu não tivesse, vivia melhor com eles, não é? E melhoraria aqui a vida dos meus filhos. Eu tenho dificuldade nisto, eu tenho dificuldade, é por eles ou é por mim? É que eu sei que lhes faria bem, epá, mas eu custa-me. Estão a ver? Então é este tipo de coisas que eu acredito que seja importante nós refletirmos, nós pensarmos, para pormos aqui e percebermos o que é que está a acontecer. Quando nós vivemos em modo automático e fazemos as coisas meias à toa, normalmente os resultados são desastrosos, porque nós não temos a noção. Então aquilo que nós procuramos muito nestes lives é precisamente parar para pensar, refletir, o que é que está a acontecer, estou no bom caminho? Estou. Não estou no bom caminho? Ok, então bora lá mudar isto. Está bem? Parece bem? Sim? Muito obrigada também. Ok, deixa-me só ver aqui a Karina. Ok, boa Karina, ainda bem. Portanto, vejam isso, está bem? Em relação à confiança, há várias coisas e por acaso já fizemos diretos em que se trabalha a questão da confiança. A autonomia é uma delas, o dar autonomia, o dizer és capaz, o dizer bora para a frente, tenta. E isso é importante, não é? O encorajar, o eu acredito em ti, eu confio em ti. Muito cuidado também com o excesso, isto é engraçado, muito cuidado com a falta de elogios e nós termos a tendência a dizer podes fazer melhor e nunca está bem e mas por outro lado, e lá estão os limites, para baixo ou para cima e os extremos, que é sempre do piorio, na minha perspectiva. Temos que ter cuidado também quando elogiamos demais. Quando nós elogiamos demais, quando nós dizemos que é o melhor do mundo, que está tão lindo, que está tão maravilhoso, porque tu fazes tudo ótimo, e porque isto, e porque aquilo, e porque tu és giro, e porque tu és isto, e porque tu és aquilo, cria na criança uma ideia de que ele é isso tudo efetivamente, só que depois há um mundo lá fora que lhe diz exatamente o contrário. Porque há um colega da escola que tem melhores notas, há um colega da escola que desenha muito melhor, porque ele olha porque ele não é parvo, não é? E olha para um desenho, olha para o outro e vê que o outro é muito melhor, porque pinta muito melhor, porque a professora entretanto diz, olha, isto não está bem pintado, tens que pintar melhor, e ele cai a ficha de que afinal não estava assim tão bom, e a confiança dele, ao invés de se manter, não é, na boa, do tipo, ok, vou fazer melhor, tudo bem, estou habituada a isto, eu sei que não faço as coisas, não é? Não estou na esfera da perfeição. E aquilo que nós estamos a assistir hoje em dia é um excesso de normalidade, em que tudo é normal e tudo é espetacular. Tá bem? É tudo muito bom, é tudo maravilhoso, porque tu és incrível, filho, tu és espetacular, tu és uma cena do outro mundo. E depois quando se depara com os amigos da turma e com o outro mundo, não é? Com o resto do mundo, ele vê e constata que não é nada assim. Então a confiança que estava lá, sabe Deus onde, vem cá para baixo e depois é muito, muito difícil, porque depois vocês, aquilo que ele ouviu falar e que já não acredita porque todas as provas vêm de contrário, quando vocês vão dizer, oh filho, mas tu para mim és isto ou aquilo, não tem qualquer valor, porque entretanto ele já se sente enganado. Entretanto, ele já sabe que aquilo que vocês lhe disseram não é assim. Ah, mas tu ontem também me disseste que eu era bom e afinal há muito melhor. Estão a ver? Ou que eu era o melhor e afinal eu não sou o melhor. Há várias histórias destas de pais que vos podem contar que aconteceram com eles. E isto é muito, muito importante. Que nós andamos agora, e olha, a minha filha já faz isto, olha lá, faz lá. Olha, e a minha filha já, ela é espetacular. Por acaso eu tenho uma tia que na escola diz assim, eu tenho uma colega que me pergunta pelos meus netos para falarem das netas dela. Então então, como é que estão os teus netos? Eles estão ótimos. Olha, a minha já faz isto, já faz aquilo, já faz... A minha é um máximo. Então, há crianças a crescer neste registro. Depois há uma altura que adeus ao registro. Percebi que não é nada disto, isto é só mentira. E isso é preciso ter muito cuidado. É preciso, ainda hoje eu dizia isto na mentoria que tive, sejam sempre verdadeiros e reais com os vossos filhos. O desenho está muito bem, mas eu acho que podes fazer melhor. Olha, e porquê é que não os olhos? Como é que são os olhos? Vamos fazer outros pormenores.
vamos acompanhando o crescimento, mas não é preciso dizer que tudo é um máximo. Vamos aconselhando e dizendo, bora, tenta fazer. Está muito bem, como fizeste, está certo, mas repara, imagina se fazes assim, olha lá, ou assim, não é? Olha, no outro dia estávamos a fazer um jogo muito giro e que eu vos recomendo. A fazer com a Madalena. Então nós pusemos várias palavras. Imaginem, tinha casa, boneca, cabelo, óculos, sanita, casa de banho. E depois cada uma tinha que formar uma história. Então ela formou a sua história, mas que ela só estava a dizer. Então era uma casa e depois tinha uma boneca e depois que tinha um cabelo e uns óculos tatatá. E eu deixei ela acabar e disse, então agora vê lá a diferença. Era uma vez era uma casa amarela que tinha várias janelas e dentro da casa vivia uma menina com os seus pais. Portanto, fizemos assim. O que é que faz? Na próxima história, a história já faz com que seja mais elaborada. Portanto, aquilo que ela fez não está mal, não está errado, mas nós sabemos que eles podem fazer melhor. Então, não é, é um máximo, imagina, vê só a história da Madalena. É uma casa e uma boneca e uma... Estão a ver, tipo, tem qualquer sentido. E nós hoje em dia estamos a cair no disparate mesmo e no erro de achar tudo que é um máximo. Ela é um máximo. Olha, faz lá, é uma atuação para todos. Porque olha, bate palmas. Porque olha, faz isto. Porque olha, faz aquilo. E então depois isto acaba por contribuir de forma negativa também para a confiança deles. Nunca se esqueçam que há um mundo lá fora e que as coisas não são todas o máximo. Vou ler aqui da Tati e depois desligamos, está bem? Tenho um menino de 2 anos, sempre dormiu a noite toda e na cama dele há 2 meses. Para cá acorda 1 ou 2 vezes de noite para ir para a minha cama e para a mamã. Não sei o porquê. Porque deixaram. Tati, foi só por isso. Ele é super independente e muito despachado. Que bom. Mas eu acordo tão cedo que me custa muito ele chamar às 3, 4 da manhã e diz mãe, para aqui, para aí, para aí. E depois se eu não o tiro da cama e ponho a dormir, chora como se não houvesse. Pronto, lá está. Exatamente. Pronto, aqui, lá está, Tati, muito giro. Eu acordo muito cedo e custa-me. Está bem? O que é que era melhor para ele? Era que ele continuasse a dormir na caminha dele e que dormisse a noite toda, porque isso vai fazer com que ele durma a noite toda, e não chame e não prejudica a vossa noite. Mas é o mais fácil e é muito mais fácil e é mais fácil para vocês, acredito que seja. Mas isso acontece porque já aconteceu uma vez. Aconteceu 2 e agora vai acontecer sempre. Porque sempre até vocês dizerem chega, está bem? Portanto, o porquê que será isto? Eles chamam uma vez, vocês puseram por qualquer razão, a primeira vez, e a partir daí, programa, sistemático. Para ele é uma regra assim. Para ele é como faz sentido. E é um bocadinho isto. Obrigada, Cristina. O que é que eu vos vou dizer? O próximo direto vai ser sobre o sono e sobre o comportamento também, e vai ser sobre a forma como eu vos posso ajudar, está bem? Portanto, ou como é que eu vos posso ajudar. Por isso vamos encontrar, eu penso que seja na quinta-feira, não é, baby? Nós não marcámos, mas eu acho que quinta-feira é um bom dia. Portanto, vamos fazer na próxima quinta-feira esse direto em que vamos falar sobre uma série de coisas, entre elas, como é que as coisas funcionam, como é que eu vos posso ajudar, porque é engraçado, porque há muita gente que nos acompanha, mas depois não percebe bem o que é que... obrigada, Diogo. O que é que se passa? Tati, é uma questão de dizer chega e dizer a partir de agora vais ficar querido e não ceder. Isso é o mais importante, está bem? Porque se vocês continuarem nesse registro, ele naturalmente não vai dizer hoje não, hoje então não vou. Estão a ver? Porque para ele já vai fazer parte da rotina dele noturna. O que complica uma e complica a outra. Está bem? Se precisar da minha ajuda e do meu acompanhamento mais à séria, não é? Digam-me alguma coisa, está bem? Ora, chegou o Ricardo Florencio, um beijinho grande. Obrigada, Anabela, obrigada por terem estado desse lado, agradeço-vos muito, obrigada por terem aqui estado a assistir aqui a esta ranhola. E pronto, e com esta voz anasalada, que deve estar mais irritante do que nunca, mas pronto, fizemos este direto, nem sei que horas são, ai meu Deus, bem, 1 hora, nunca dá para fazer antes, não dá. Um beijinho muito grande, obrigada, amem os vossos filhos de forma o mais puro, genuíno possível, até porque vocês estão também a dar-lhes um exemplo muito grande da forma como vocês foram educados, não é? Ou melhor, da forma como vocês estão a educar, estão a dar o exemplo para eles.
mais tarde, se vocês veem que este é o caminho certo, este do amor puro, do amor genuíno, do pássaro que fica na mão e voa e volta e voa, e se quiseres vai, mas o pássaro opta por ficar, isto tem muito, é muito, obrigada, é muito, muito importante e, portanto, façam isto por vocês, façam isto pelos vossos filhos, pelos vossos companheiros, e amem genuinamente, está bem? O apego prejudica, o apego agarra, o apego sufoca e o apego é doentio, está bem? Portanto, evitem e acabem por fugir, está bem? Desse apego que não ajuda nada a ninguém. Combinado? É o compromisso? Está bem? Vão pelo menos pensar sobre isto? Eu espero que sim. Um beijinho grande. Olha a Sarinha que entrou agora. Um beijinho grande. Obrigada pelas melhoras. Está bom. Amanhã já está bom. Amanhã é só nariz. Esta sensação de dor no corpo e etc. já vai passar, o que já é ótimo. Para poder produzir, porque há muito para fazer. O que é que pensam? Beijinhos muito grandes. Não há tempo para isto. Não há tempo para estas tontices. Portem-se bem. Fiquem bem. Tudo do melhor do mundo. Sejam felizes em família. E um grande beijão nesse coração cheio de amor genuíno para dar. Vale? Beijinhos, queridos. Fiquem bem. Deixa-me ver se eu acerto aqui no botão.